basicamente, aquilo que eu queria pensar tem a ver com o sistema de ensino superior, ou seja, esta problemática neste contexto particular. Eu andei aqui a pensar, nós fizemos aqui uma primeira reunião e depois desta primeira reunião eu fiquei a pensar que, mais do que expor alguns aspectos, que eu acho, até porque os meus colegas têm uma formação técnica muito mais concreta e específica na inteligência artificial, mas eu gostava de trazer aqui algumas questões que eu acho que nos podem ajudar no debate e que nos podem ajudar a pensar sobre a questão dos desafios da inteligência artificial no ensino superior e aquilo que eu acho que será um choque sistémico. Ou seja, estamos aqui perante uma tecnologia, uma ferramenta que acelera a produção de texto, o código, a síntese, que acelera uma série de processos e aquilo que nós sabemos é que já existe uma pressão do contexto, não é? Para que aceleremos todos, para que de alguma maneira tenhamos mais outputs, e quando eu estou a falar de todos, não estou só a falar de docentes e investigadores, estou a falar também dos estudantes, ou seja, e de todos nós de uma maneira geral. E então de repente temos aqui uma ferramenta que acelera um conjunto de processos, mas sobre a qual nós, pelo facto de nos parecer, e é isto que temos que pensar, isto funciona para nós, funciona também para os alunos, isto é muito humano, nós temos uma certa percepção de que aquilo, eu ainda não estou... Desculpa. Não, mas pode, está tudo bem. Desculpa, Miguel. Tanto para os estudantes como para nós, como pessoas, quando nós vemos as respostas nas interações com estas plataformas, temos uma sensação de qualidade, de que existe aquele discurso que é redondo, que é um determinado padrão e que nos permite, de alguma maneira, ter uma sensação de eficiência. Ok, já cumpri esta tarefa, nós temos tantas, vamos seguir para a frente. Por isso, este instrumento coloca pressão sobre uma universidade que tenta navegar as suas dimensões de crítica e produção original de conhecimento, a formação de cidadãos ao nível pessoal e que sejam intelectualmente diferenciados. E será que ainda estamos a fazer isso? Será que ainda a universidade tem este foco? E a questão entre a universidade, que muitas vezes se coloca numa posição de resposta às políticas que têm esta pressão, não é? De resposta aos desafios económicos, a ideia de produzir profissionais que sejam capazes das tais inovações disruptivas e que nos façam aumentar a produção. Por isso, o uso da IA generativa vem intensificar então a pressão e colocando-se fundamentalmente em três pilares: nas questões da aprendizagem, as questões da avaliação e da acreditação, ou seja, no fundo, o que é que se está a aprender e o que é que se está a certificar como sendo uma formação a nível do ensino superior, e da credibilidade científica daquilo que nós estamos a produzir como ciência. Vou falar então do contexto atual, que é aquilo que já ali está, dos diferentes usos na aprendizagem, também do impacto, um bocadinho do impacto em termos dos processos da aprendizagem, sabendo que isto tem um impacto específico na forma como o nosso cérebro está estruturado, ele não vai mudar, e isto tem vantagens e desvantagens. Pronto, então, só para nós termos uma ideia, eu trago este primeiro estudo. Este estudo é do Reino Unido e ele é muito sistemático porque ele tem sido feito todos os anos. Eles publicam um relatório muito interessante e eu faço aqui só um highlight relativamente a algumas questões, ou seja, foi feito um inquérito, são cerca de 1000 e tal nas duas amostras de estudantes, licenciatura undergraduate, ou seja, estudantes que não estão nos níveis de mestrado e doutoramento, e eu acho que é particularmente interessante pensarmos sobre esta questão porque, efetivamente, são os níveis iniciais da formação do ensino superior, e aquilo que se perguntou em 2004 tem a ver com se usavam IA generativa, como, por exemplo, o ChatGPT, para avaliação. Então nós temos que em 2024
2024, 53% disseram que sim, e em 2025 nós temos 88% a dizer que sim. Isto é avaliação, quer dizer, para os alunos para resolverem os problemas. Pronto, nos diferentes contextos de avaliação. Pode ser nos contextos de avaliação, não estamos só a falar de fraude, estamos a falar, por exemplo, estamos a dar trabalhos para os alunos fazerem num contexto de autonomia, podem ser individuais em um grupo, qual é a percentagem deles que usa? Isso é uso pelos alunos. Não? É uso pelos alunos, exatamente. Não para avaliar. Não é para avaliar os alunos, estou a falar dos alunos. Eu vou ter aqui um foco particular nos alunos. Depois, o uso de qualquer ferramenta de inteligência artificial, ou seja, no fundo tem a ver com a familiaridade do uso no contexto, quer educativo, quer mais geral. Então temos 92%, que era 66%, agora temos 92%. E quantos estudantes é que não usam, não é? E neste momento já só temos 8% dos estudantes a reportarem não usarem. Eu trago isto particularmente para nós percebermos o que é que nós estamos a falar, ou seja, provavelmente aqui toda a gente já experimentou numa ou outra circunstância, está mais ou menos habituado a usar, percebe as vantagens numas ou noutras circunstâncias, mas a verdade é que está toda a gente a usar. É realmente de fácil acesso, mas não é de fácil acesso da mesma maneira para todos. Então, existe realmente uma discussão regulatória bastante grande. Eu vou tentar trazer aqui algumas referências. Aquilo que eu fiz foi ir perceber então que tipo de regulamentos e que tipo de apoios é que tem sido estado a fazer em relação a isto, e as abordagens institucionais, vou falar só um bocadinho porque elas têm sido muito centradas no mesmo tipo, ou seja, reportar, ou seja, aquilo que está a ser feito, no fundo, tem a ver com tornar transparente o uso deste tipo de plataformas e dar algum apoio aos estudantes no sentido do desenho de aprendizagem e nos desenhos de ensino. Existem bastantes pressões para que haja políticas claras relativamente ao uso da IA e fundamentalmente às questões da literacia. E eu acho isto particularmente relevante. Porquê? Porque se nós temos a maioria das pessoas, e a maioria dos estudantes, e a maioria da população académica a usar, é muito importante que se perceba as potencialidades e as limitações deste tipo de tecnologias. E os diferentes tipos, porque há umas que vão ficar muito mais acessíveis e muito mais passíveis de ser usados porque realmente são mais publicitadas, as empresas são maiores, existem, parece que resolvem de forma mais simples os nossos problemas, mas como em tudo nós sabemos, não é? Aquilo que resolve tudo resolve de forma sofrível. Posso-te pedir desculpa, Miguel? Então, sabendo então que nós temos esta questão de uma mudança de comportamento em escala e em tempo de recorde e que isto afeta qualquer ecossistema, ou seja, sempre que nós temos tarefas como escrita, projetos, relatórios e revisão da literatura, é de uma maneira geral uma ferramenta que temos esta expectativa que vai ser usada. Então a questão não é tanto se estamos a usar a IA generativa na universidade, a pergunta é como é que estamos a usar, ou seja, que estamos a usá-la como apoio ou estamos a fazer uma substituição do trabalho. E a substituição do trabalho, ou seja, a distinção central tem a ver com os efeitos negativos de, no fundo, fazermos um outsourcing das nossas funções intelectuais. A construção de qualquer processo de aprendizagem depende sempre de um investimento de tempo, do investimento em termos de esforço. Não há outra maneira de fazer, porque o cérebro desculpem a metáfora, é um músculo. Nós não vamos correr, e tal como as pernas, nós não vamos correr 5 km se não estivermos habituados a correr nem 100 metros, e o cérebro não vai conseguir fazer determinado tipo de processamento mais complexo se não fizer. E, então, o que é que nós sabemos? Nós sabemos que todos os aspectos da aprendizagem, o estudo, a leitura, a escrita, os processos de tentativa e erro, são necessários, não é, para haver consolidação da aprendizagem. Nós sabemos que existe este apoio na produção de ensaios, dos relatórios, mesmo a questão do código. Eu não acho,
mal e eu uso, ou seja, para quando nós estamos a usar código para fazer análises estatísticas, nós pedimos um certo apoio para a verificação do código. Eu lembro-me, eu acho que quem já tenha trabalhado nisto, eu lembro de passar dias a perceber qual era o problema no meu script, e era um ponto e vírgula em vez de uma vírgula, ou um ponto, ou qualquer coisa assim. Por isso, este tipo de ferramentas, só o facto de nos indicar assim, olha, provavelmente o erro é aqui. Qual é a diferença? Eu sei fazer o código. Por isso, quando ele me diz qual é o erro, o que ele está é a facilitar a detecção de algo que é muito minucioso, que exigia ali um trabalho de observação grande. Por isso, a questão da avaliação, ou seja, e nós sabemos do aumento da fraude no ensino superior com o uso deste tipo de sistemas, e este aumento da fraude tem algumas consequências que são importantes. Primeiro, uma noção mais generalizada de que não é preciso um grande investimento para eu ter boas notas, e isto é uma questão problemática. A questão de, a fraude em termos dos testes, das avaliações, não começou com o ChatGPT, nem com a inteligência artificial. Havia os especialistas em fazer as cábulas, certo? Toda a gente sabe. A forma de se vigiar exames, implicava nós percebermos onde é que estavam escondidos os cabos, que eram verdadeiras obras-primas. Eram obras-primas, tinham técnicas extraordinárias. Qual é aqui a grande questão? É que agora é muito rápido e muito fácil. E isto é uma questão verdadeiramente relevante e faz com que os alunos, e eu já tive casos desses, percebam um imenso desfazamento entre aqueles que investem, estudam e que se preparam, e aqueles que, não fazendo nada disso, conseguem efetivamente ter notas bastante elevadas. E estou a falar mesmo bastante elevadas, porque a verdade é que nós também não temos a literacia, nós, docentes, não temos a literacia que nos permita perceber exatamente qual é a melhor estratégia em termos de avaliação, ou seja, temos mesmo que pensar estas questões da avaliação, e há um conjunto de estratégias, e eu acho que isto até é mais de sistema, ou seja, há proíbe-se os telemóveis na sala de aula, mas há os relógios, há o segundo telemóvel, ou seja, de repente estamos aqui perante uma questão ética, e por isso é que eu vou falar a nível do sistema, ou seja, eu acho que tem muito mais a ver com questões do sistema do ensino superior e menos, ou que vêm a ser aceleradas com a inteligência artificial. Então, e quem é que produz conhecimento científico? As revistas científicas estão a receber uma imensidão de artigos, já não há gente para rever. As revistas, quando nos pedem para rever artigos, pedem explicitamente para nós não utilizarmos plataformas de inteligência artificial. Há casos de revisores que puseram artigos completos em versões livres, por exemplo, do ChatGPT, e que agora, quando o artigo, depois de ser revisto, em que os autores não usaram qualquer tipo de inteligência artificial, mas o artigo depois de revisto é considerado como plágio, porque efetivamente foi detectado, como já vendo aqui a informação pública. Por isso, não estamos só a falar de alguém que tem 18, 19 anos, está um bocadinho pressionado e simplesmente vai querer, se enrascar-se. Não, estamos a falar de produzir conhecimento científico a forma como nós escrevemos artigos, a forma como nós fazemos análise de dados, a forma como nós fazemos. De repente, temos centenas de páginas de análise qualitativa em termos de entrevistas, e aquilo parece muito simples, vamos fazer o upload e ele vai ir buscar aquilo que é mais padrão, é o que ele faz, ele vai ver o que é mais frequente e depois, não é? Basicamente aquilo que nós estamos a excluir é tudo aquilo que sejam outliers, mas os outliers podem ser aspectos muito positivos que nos permitem melhorar, porque se calhar nós não queremos ficar só no padrão, nós queremos perceber aquilo que são tendências um bocadinho distintas. E então, desculpa, eu estava aqui a passar, mas és tu que passas, não é? O que é que eu queria discutir isto, antes de falar nisto, se calhar eu vou voltar atrás e o que acontece e o que nós sabemos é toda esta pressão para que haja
distintos momentos de avaliação, para que de alguma maneira os alunos façam um trabalho autónomo com a tal aprendizagem ativa. A aprendizagem ativa não é fazer coisinhas. A aprendizagem ativa é as pessoas estarem ativamente envolvidos no processo e pode ser sentadinhos e muito interessados em ouvir alguém falar. Eu espero que seja o que vocês agora estão a fazer aqui comigo, mas pode ser a mexer, ok, perfeito, pode ser a mexer, mas nós estamos num momento em que parece que a estratégia substitui aquilo que é o fundamento. Para nós conseguirmos aprender, nós temos temos que nos envolver, temos que ter esta noção explícita de envolvimento. Então, o que é que acontece? Nós podemos não treinar o nosso músculo cerebral e pedir tudo ao ChatGPT ou ao outro. Estou a dar este exemplo porque claramente aquilo, até quando se faz revisão da literatura, vamos aos artigos, o que nós percebemos é que é claramente o mais falado. Não sei, mas pronto. E o que é que isto traz? Traz uma dependência excessiva que inibe claramente a autonomia. Inibe a todos, não inibe só aos estudantes. Qual é a desvantagem dos estudantes? É que não fizeram consolidação prévia de determinado tipo de aprendizagens. Mas se nós usarmos durante muito tempo, é como temos corrido durante não sei quanto tempo. Se nós tivermos 3 ou 4 anos sem correr, vamos correr um bocadinho pior. Por isso, isto não é só uma questão, isto é uma questão humana, tem a ver com a forma como nós usamos os nossos recursos cognitivos. Depois, claramente que tudo aquilo que for um bocadinho distinto, outlier, disruptivo, um bocadinho mais de criatividade ou mais divergente, não vai aparecer neste tipo de resposta, porque aquilo o que a resposta nos dá, o que eles nos dão são os padrões. Além disso, volta a reforçar a ideia de que é uma ferramenta que, no fundo, nos potencia o desempenho. Estamos novamente focados nas métricas no desempenho. Agora, há outras utilizações e nós sabemos, há imensa literatura super interessante sobre isto, que é a utilização para explorar conceitos, o desenvolvimento de conceitos, a criação de, estava agora a falar com a colega, dos tais mapas mentais, imagens que permitam às pessoas, os alunos mais facilmente criar ligações entre determinados conceitos complexos, e nós muitas vezes nos vemos muito aflitos a tentar explicar conceitos muito complexos. Isto podem ser boas ferramentas. E depois há as ferramentas de uso genérico e depois há ferramentas de inteligência artificial especificamente desenvolvidas para o contexto de educação. E são coisas diferentes e nós podemos pensar nisto em termos de aspectos diferentes. Posso pedir? Então, na produção científica, eu queria mesmo trazer esta questão da produção científica porque eu acho que é bastante relevante no contexto do ensino superior. Nós temos cada vez mais escrita, ou seja, nós fazemos um outsourcing da escrita. Chegamos lá ao ChatGPT, por exemplo, e dizemos assim: estamos a escrever sobre isto e queremos esta ideia, mais aquela ideia, mais não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que mais, e ele produz um documento e nós mudamos aqui, mudamos ali, não sei o que, não sei o que mais, e produz outro documento. A verdade é que o ChatGPT não é autor. A ideia de nós pedirmos a um determinado, qualquer tipo de plataforma, eu selecionei, eu fiz uma revisão sistemática, tenho aqui 40 artigos, sistematiza-me lá as principais ideias destes artigos. O que é que vai fazer? Depois eu vou ler o resumo. Não sei se vocês se lembram, mas eu lembro que meu pai ainda me comprou alguns, que eram os livros condensados. Não sei se têm essa experiência, mas havia, não é? Nós tínhamos, imaginem, tínhamos os maias, que não sei quantas páginas é que tem, e depois tínhamos um resumo dos excertos principais para nós ficarmos assim com uma ideia. O que é que nós perdemos? Perdemos a construção do argumento, perdemos aquilo que é um bocadinho mais divergente, e nós temos muitas coisas dessas a acontecer em termos de produção científica. Depois, é a mesma questão, não é? A revisão da literatura defeituosa é, literalmente, compila-se e tem a ver com a mesma coisa. Nós temos realmente pouco tempo e temos muitas exigências, mas efetivamente isto não é produção de conhecimento. Depois, temos a questão dos dados convenientes. A questão da fraude em investigação, e que agora há cada vez mais organismos e entidades a tentar, de alguma maneira, rastrear,
toda a gente se lembra, não é? De casos até na área da genética, em que se foram manipulados gráficos, em que na psicologia há imensos que estão agora a aparecer, não é? Um dos casos até é de uma TED Talk, se calhar algumas pessoas já viram, sobre o posicionamento corporal, a forma como afeta, a forma como eu respondo e como as pessoas me veem. Não há maneira de reproduzir aqueles resultados daquela senhora. Aquilo que ela diz tem lógica. A questão é que a amostra que ela tem, só ela é que encontra aqueles resultados. Quando todo o resto da comunidade tenta fazer aquela investigação, nós não encontramos, o resto das pessoas não encontram aqueles resultados. E há imensas questões deste género, ou seja, manipulação de gráficos, produção de bases de dados que são ajustadas ao que nós queremos. Eu acho fantástico, eu dou aulas de estatística, se eu pedir para uma plataforma qualquer me produzir dados que sejam com umas determinadas características que obrigam os alunos a pensar em determinadas métricas associadas aos dados, tudo bem, o que eu fiz foi, mas eu não vou publicar aquilo e dizer assim, que excelente resultado que eu aqui encontrei. Por isso, estamos aqui a falar de algumas práticas e todas elas assentam nas questões da ética. Então, eu vou só resumir esta questão em termos dos processos de aprendizagem. Primeiro, é muito engraçado, mas se nós fizermos ressonâncias magnéticas funcionais, o raciocínio está sobre a memória. O que é que isto quer dizer? Que nós precisamos dos processos de memorização para ativar o raciocínio. É como se não fosse possível fazer raciocínio. Não é como se fosse, é verdade, não há possibilidade de nós fazermos raciocínio no vácuo, nós precisamos de conteúdo. Por isso é que aprender a tabuada continua a ser importante. Por isso é que aprender a fazer cálculos à mão continua a ser importante, porque nos permite o tempo necessário para nós memorizarmos processos, criarmos rotinas no cérebro. É assim que o cérebro funciona. Por isso não há maneira de contornarmos isso. É preciso construir a memória, é preciso tempo de treino, ou seja, a aprendizagem é muito distinta do desempenho imediato. Por isso, quando pedem rapidez, eu acho que isto é uma questão que nós podemos discutir, não é? Quer para os alunos, quer para nós. Depois, a atenção e a alocação de recursos cognitivos fazem com que haja melhor ou menor consolidação e capacidade de nós podermos extrapolar ou transferir aquilo que aprendemos para outras áreas. Por isso, eu posso aprender uma coisa superficialmente, eu posso aprender a fazer uma conta superficialmente, mas se eu investir algum tempo a pensar sobre aquilo e naquele processo, eu posso perceber que aquele tipo de cálculo pode ser usado em outros contextos, porque aquilo ficou mais sistematizado dentro dos meus processos cognitivos. E por isso, e há outra questão que nós também sabemos, que é aprender é verdadeiramente difícil no início. Tentem aprender uma coisa que não sabem nada, uma língua nova, um código novo, uma coisa qualquer, implica uma capacidade de resistir à frustração, implica uma tolerância. E aquilo que nós estamos a fazer, e não é só com a inteligência artificial, é diminuir esta noção de que o esforço e o investimento implica no primeiro momento frustração. Eu não sou capaz. Por isso é que é tão engraçado quando se fala em termos do desenvolvimento intelectual e o facto de ser importante aprender-se música, a fazer-se exercício físico, aprender-se uma língua estrangeira, porque tem estas componentes e que são um paralelismo com todas as outras áreas. E aí, da matemática, à física, ao português, à filosofia, é a mesma componente, é o mesmo procedimento para diferentes conteúdos. Pronto, então eu trago aqui algumas questões que têm a ver com... Nós estamos num momento interessante, então este mês, quer a OCDE, quer a Unesco, lançaram umas plataformas para a questão da ética e a utilização em educação e investigação destas ferramentas. E basicamente, se nós sistematizarmos, eu tentei aqui sistematizar, pronto, é a minha abordagem, quase todas têm recursos super interessantes e eu não vou conseguir explorar os recursos, até porque eu acho que já estou a falar um bocadinho demais, mas a questão da literacia em inteligência artificial. Sabemos mesmo as limitações, como é que aquilo funciona? Eu acho isso muito relevante. Depois,
é necessário uma política clara da parte do docente nas unidades curriculares, nos departamentos, nos cursos, sobre o que é permitido, o que é que não é permitido, quando não é permitido, como é que se declara o que é permitido, e tem que ser muito claro quais são as consequências de se fazer algo que não é permitido. Quais são as consequências reais? Porque nós, o que é que nós fazemos quando encontramos um aluno que está a usar o computador, ou que está a usar o telemóvel para fazer isto? Isto é uma grande chatice. Então, nós dizemos, ponham lá, declaro que desiste, vamos com o processo para a frente. É que não tem consequência nenhuma, não fez naquela época, faz na época a seguir. Ou seja, a ética nas instituições tem que ser pensada de outra maneira. Tem que ser pensada de maneira que seja consequente, para que se perceba que toda a gente, dos académicos, funcionários, alunos, se regem por uma ética que é relativamente que é acordada entre elas e que tem consequências. E é só não haver, porque aqui podemos fazer de uma maneira ou podemos fazer de outra. Depois, muito importante, o redesenho das estratégias de avaliação. Não é possível, nós tivemos uns colegas da Índia a dizer que todos os alunos fazem todo o tipo de avaliações numa sala em que se bloqueiam sinais. Boa sorte com os recursos que têm nas vossas instituições para fazer uma coisa destas. Realmente, há aqui um conjunto de estratégias que são extraordinariamente difíceis de implementar. E, fundamentalmente, que é, podemos até ter alguns recursos, mas depois existem sempre uma série de equipamentos novos. Eu estava um colega a dizer óculos, não sei o quê, da Google, que se vê não sei o quê, não faço mais pequena ideia, mas a questão é, nós temos noção que as estratégias também vão evoluindo e vão contornando as proibições. Por isso, a questão do processo, a questão de se fazer, ou seja, as orais, avaliar os alunos diretamente, e isto implica recursos, eu já vou falar um bocadinho mais à frente, as questões da transparência, ser muito claro sobre o que é que se usa, e todos nós podemos ser claros no que é que usamos. Se usamos, em que é que usamos? Se não usamos, porquê é que não usamos? E qual é o processamento que fazemos sobre isso? Porque o ser humano aprende por mimetização, ou seja, nós vemos os outros, aprendemos as estratégias com os outros. É a forma mais natural. Se eu tenho ao pé de mim alguém que utiliza aquilo de uma forma que eu acho razoável, eu de alguma maneira vou criar este repertório na minha base de que aquilo é uma possibilidade interessante. Depois, as questões do reforço da componente ética, que eu já falei, e depois temos a questão da equidade no acesso. Temos um ensino superior, e não é só na inteligência artificial, em que não é igual o acesso dependendo dos seus estratos socioeconómicos. Todos os equipamentos, todos os acessos a estas plataformas pagas, tudo, há uma diferenciação enorme entre os alunos que vêm com imensas expectativas de famílias que têm um background socioeconómico mais baixo e que acham que a entrada dos alunos no ensino superior é simplesmente a garantia, não é a acreditação. O facto de agora serem licenciados lhes vai permitir, no fundo, aceder a lugares em que eles não vão poder aceder. Por isso, há aqui uma desigualdade imensa que tem sido reforçada com a questão do uso das tecnologias. Temos que pensar sobre isto. Depois, o uso da inteligência artificial é da responsabilidade humana e a supervisão também é, ou seja, somos nós que respondemos, se publicamos um texto que foi feito por inteligência artificial, somos nós que respondemos por ele. E a questão da governação, ou seja, a forma como as instituições também estão a gerir isto, porque as instituições só então, isto já é a minha perspectiva pessoal. As instituições reagem se houver um problema, porque enquanto estivermos a produzir números simpáticos, no fundo, responde àquilo que são as métricas pedidas às instituições. E por isso, há aqui alguns aspectos para pensarmos. Sim, desculpa, Miguel. Então, deixo aqui só meia dúzia de tópicos, porque eu acho que já falei demasiado e acho que queria trazer fundamentalmente tópicos para a discussão. Nós temos um ensino superior extraordinariamente orientado para resultados mensuráveis, para as tais métricas para o mercado. Assim, estamos realmente a querer construir, ou seja, conhecimento, a formar pessoas
isso implica tempo, dedicação. E uma das métricas até no ensino é acabar os cursos o mais rapidamente possível e com o mínimo de exames possíveis e pouca interação. Por isso, nós temos que perceber que, efetivamente, para agirmos sobre a inteligência artificial, sobre as questões do uso da inteligência artificial, estamos a agir a um aspecto que foi potenciador e que, se calhar, temos que pensar um bocadinho mais atrás. Depois, se queremos a tal autenticidade e validação e perceber o que é que os estudantes efetivamente aprenderam, no sentido de que eles terem que realmente não é, mostrar, precisamos de mais docentes, mais tempo dos docentes nas aulas, valorização em termos de desempenho e mais tempo na DSD, provavelmente co-docência, que é o que a maioria das boas práticas dizem. Ou seja, co-docência não é como acontece em alguns sítios que eu conheço, em que 2 docentes dão uma unidade curricular, uns dão umas aulas, outros dão outras. Que é para não se gastar muito no serviço docente, não é? Por isso. Depois, a questão da governação e políticas fragmentadas, ou seja, é aquilo que eu estava a dizer, ou seja, não se concilia dentro do mesmo curso, dentro do mesmo departamento. Aliás, o mesmo docente, dentro nas suas diferentes unidades curriculares, tem que haver uma estratégia clara. A questão da avaliação de desempenho é muito perniciosa neste aspecto. Ou seja, os docentes são avaliados pela sua produção científica, pelos alunos dizerem que gostaram deles, e nós sabemos que a avaliação dos alunos é extraordinariamente influenciada pelo facto dos professores serem simpáticos, darem conteúdos acessíveis. E o que é que nós sabemos? Aliás, há anos que há esta discussão e o Reino Unido está bastante mais avançado sobre isso, que é os professores das licenciaturas têm piores desempenhos nos inquéritos dos alunos do que os dos mestrados. Porque as cadeiras dos mestrados são muito mais simpáticas, eles estão a falar de um assunto que escolheram. As da licenciatura é uma grande chatice, têm ali umas componentes práticas que, se eles pudessem não fazer, pronto, não faziam, não é? Pronto, depois temos a questão da organização dos espaços e dos recursos disponíveis, ou seja, se queremos fazer isto, não estamos a falar de anfiteatros, estamos a falar de salas de outra maneira, de mais recursos, já perceberam? E eu volto a falar da equidade. Eu acho que a tecnologia toda, e não estou a falar só da inteligência artificial, mas os suportes tecnológicos vieram trazer uma assimetria bastante grande na qualidade, ou seja, das aprendizagens, no sucesso, porque efetivamente quem tem mais recursos e tem capacidades de ter mais tempo, melhores materiais, melhores softwares, beneficia muito. E nós temos que pensar sobre isto, ou seja, se o ensino superior é realmente democratizado ou é um engano para um conjunto de pessoas que lá acedem.